Então, Luiz, a gente quer. Aí você pode responder olhando para O mim, tá? som tá certo aí? Tá piscando certinho? Tá, tá. Tá, O depois eu canal tá corto aí piscando então. aí. Tá. A gente quer saber primeiro do início. O que que aconteceu? Por que aconteceu? O escorregamento que houve aqui no Morro do Cristo foi em decorrência de uma chuva fora do normal, uma grande precipitação que houve no dia que aconteceu, que veio desencadear então um fenômeno que a água de infiltração foi tão intensa que acabou lavando o remanescente da capa de solo que tinha no nosso Morro do Cristo. E essa capa acabou entrando por baixo desse remanescente, desencadeando no talvegue do Morro do Cristo esse escorregamento nessa grota, onde um volume de massa veio acabando se desprendendo, e nessa língua que se formou veio desencadeando um grande volume de massa que veio caindo naturalmente abaixo desse talvegue formado através dessa região, que é o encontro de duas vertentes de água, acabando indo nas ruas e nas edificações no pé do Morro do Cristo. E mas então, Se puder ficar atrás da câmera, que eu vou ficar olhando torto para você. Fica lá mas atrás. é torto mesmo. É torto? É, Ah, então não tem problema. é, até. Mas aí mas então por quê? Por que que isso aconteceu? Tipo assim, foi por causa da chuva? Foi uma chuva anormal Foi que por aconteceu? causa de uma chuva anormal que aconteceu e porque também o planeta é vivo. Esses fenômenos são cíclicos. Eles acontecem na natureza todos os anos, são recorrentes. Por isso que nós temos que ter cuidado e aprender com isso. Esse problema que aconteceu em Juiz de Fora acontece em todas as eras, em todos os anos, e eu mesmo na minha vida, como sou engenheiro geotécnico, desde que me formei aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora e saí dela com meus 21 anos de idade, já formado como engenheiro, já vivi tragédias como essa em Ubatuba, São Sebastião, Angra dos Reis, Recife, na Bahia, em vários locais do Brasil, esses fenômenos que acabei me especializando justamente nessas tragédias que acontecem nessas fases sazonais do ano, onde geralmente na época de final de ano, dezembro, janeiro, essas precipitações acontecem. Olha agora aí que a gente já vai enfrentar, tá todo mundo falando do fenômeno do El Niño, se preparem, que ou vai haver seca ou vai haver chuva, todo mundo alertando. Hoje em dia nós temos agora essa parte de controle de satélites, de clima, que tudo é mapeado, tudo, e você veja essa transformação climática que acontece no planeta. Hoje nós estamos muito ligados na internet, todo mundo alerta, furacão, ciclone, essa mudança climática, e todo mundo fala, a gente não sabe às vezes nem em quem acreditar, ora fala que o planeta vai ficar gelado, ora fala que ele vai pegar fogo, e nós temos que estar constantemente nos adaptando, e na hora que a gente vê que nós vivemos numa cidade como Juiz de Fora, por exemplo, eu cheguei em Juiz de Fora vindo de São Paulo, e quando eu cheguei em Juiz de Fora em 1979, eu já vivi o problema, já em 1979. Eu me lembro que eu acho que em 1979 o atual prefeito, se eu não me engano, era o Melo Reis. Melo Reis ele já se preocupava em fazer contenções aqui, já se preocupava. Eu me lembro que o garoto, quando chegava aqui, ele já tinha os chamados planos inclinados, a preocupação em se fazer as contenções em concreto armado com tirante de blocos que já existiam pendurados. Eu me lembro que naquela época comentava que já tinham pedras que rolavam e que caíam atrás de prédios que acabavam afetando a comunidade local, e sempre houve a preocupação em proteger, em criar recursos de barreiras para evitar que
os prédios se tornassem barreiras naturais, porque isso não é correto. Você veja que esses problemas, como eu estava comentando, acontecem principalmente em cidades como Rio de Janeiro, Niterói. Quantas tragédias já aconteceram nessa cidade? Vocês que vão se formar, eu acho que no jornalismo aí, se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão encontrar isso, as tragédias. Eu já perdi familiares meus, tios-avós, nas tragédias de Niterói, Rio de Janeiro, que eu estava te contando, em São Sebastião, teve uma tragédia horrorosa de chuva causada desses fenômenos que acontecem naturais. Porque, o que eu te falo, isso não aconteceu em Juiz de Fora. É o que eu falo, se a gente pegar um helicóptero e sair passeando no entorno da serra, o que aconteceu em Juiz de Fora aconteceu em toda a Serra do Mar, aqui na região. Só em Juiz de Fora aconteceram mais de 3.300 deslizamentos aqui no município. Agora, se a gente pegar um helicóptero e sair voando aí, ou os sistemas modernos de satélites, nós vamos ver que aconteceram mais de 8.000 deslizamentos na serra. Eu me lembro que quando comecei a minha carreira profissional, que eu estava contando para você que eu sou formado aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, eu vim trabalhar na BR-040, na qual eu tive a oportunidade de fazer mais de 300 obras de contenção depois que a BR-040 foi construída. Até gostou de eu passar na BR-040, indo de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, e ficar vendo as obras de contenção que eu trabalhei, onde tive a oportunidade de conhecer minha esposa e formar minha família aqui em Juiz de Fora. Né? Então, é o que eu te falo, esses eventos realmente eles acontecem. Mas você falou que é uma preocupação antiga, né? Desde os anos 70, que eles já vinham se preocupando com isso, que já tem um histórico de uns deslizamentos de pedras e de rochas. Então, a pergunta é, poderia ter sido feita alguma coisa antes, bem antes, ou recentemente, já prevendo que isso poderia acontecer, para impedir que isso tivesse acontecido? Eu hoje, além de ser um apaixonado por obras de contenção ou por estar sempre aprendendo, é aquela história, obras de contenção, a gente trabalha com a prevenção, a gente trabalha com obras corretivas e a gente trabalha com obras de prevenção. Muitas das vezes a gente aprende a conviver com o problema, ou a gente aprende a adotar uma postura correta, que é o estudo de se mapear riscos, que a gente sempre aprende a trabalhar com probabilidade e eventos de criticidade. O que a gente tem que aprender é criar uma equipe multidisciplinar na cidade e criar equipes responsáveis, que a gente possa realmente começar a identificar o que pode ser possibilidade e probabilidade de riscos e sair mapeando para criar uma matriz de probabilidade e risco para a gente identificar onde é o grau de risco 1 para a gente tomar uma postura preventiva. Porque isso a gente não consegue dar conta de enxergar todos os riscos da noite para o dia, porque o dinheiro de uma obra de contenção é bilionário. Mesmo que a gente tenha vontade de fazer acontecer, da noite para o dia não acontece. A não ser no caso dos eventos críticos, a gente consegue identificar e tratar. Quando se trata de oportunidades e de eventos críticos, a gente consegue sim. Mas achar que nós, meros mortais, mesmo com a nossa capacidade técnica, vamos conseguir resolver, abraçar o mundo e resolver todos os problemas de contenção, é muito difícil. Então a gente tem que partir do princípio do bom senso e começar do agora a fazer acontecer. Então essa preocupação vai ser muito grande, que você está me perguntando. Você veja que, reportando a parte mais recente, no Império se preocupava já em abrir as nossas estradas e fazer obras de contenção. Eu estou aqui fazendo obras aqui na estrada de Ouro Preto e Mariana, eu passo pela Estrada Real e eu vejo as obras de contenção centenárias já feitas na época dos escravos, onde eles empilhavam pedras sobre pedras, já abrindo as estradas, já preocupados na obra de contenção. Eu não sei se você já teve a oportunidade de descer para Paraty, onde o pessoal abriu os túneis em rocha manualmente.
E é o que eu falo, você abrir um túnel não deixa de ser uma obra de contenção. E eu falo, quando a gente abre um túnel, o risco da gente fazer a obra de um túnel, da gente morrer escavando um túnel, também é um risco muito grande de se fazer a escavação. Hoje em dia você vê na imprensa quando engenheiros acompanhando obras escavam uma escavação acima de 1,20 m, que a engenharia de segurança do trabalho tem que trabalhar com a engenharia geotécnica, e hoje a gente ainda tem a engenharia ambiental, que todo mundo fica preocupado em você vai tirar uma plantinha, uma grama, uma gramínea hoje é um crime ambiental quando você passa uma máquina de terraplanagem em cima. Quer dizer, a engenharia tem que ter o bom senso de se fazer certo e deixando um pouco a política de lado. Porque ainda quando você entra com política no meio de obras sérias que tem que se preocupar com o bem comum da comunidade, da sociedade, é que eu te falar, nós estamos falando em vidas. Quantas vidas realmente foram ceifadas em Juiz de Fora? Quantas famílias foram afetadas? E o que a gente pode fazer de imediato para confortar isso e pensando no futuro que isso não aconteça mais? É isso que nós temos que fazer numa cidade maravilhosa, que é a cidade que eu escolhi para viver. O que a gente pode fazer para evitar? E aquelas atitudes daqui para frente, vamos melhorar. É aquela história, obras de contenção, prevenção, cuidado, são vitais e devem ser feitas a todo custo e toda hora. A prevenção preventiva e corretiva, obras de emergência, emergência é aquela história que você está vendo que a nossa cidade vai parar. Essas são de emergências. Não há de se questionar. O Ministério Público, o Tribunal de Contas da União, a Prefeitura, ela tem que ter força para fazer as obras. Nós não podemos só falar mal, nós temos que ter ação. E o Ministério Público, as pessoas têm que permitir fazer. Todo mundo tem que canalizar independente da política. Nós temos que ter força da engenharia, da comunidade, todo mundo tem que ter foco para resolver os problemas. A gente tem que ter assertividade nas soluções, não pode ter dúvida. Agora, as obras menos prioritárias têm que entrar num canal de serem feitas previamente, serem feitos projetos, serem feitos estudos, serem feitos corretamente, para poder entrar no fulcro daquilo que eu te falei, que é a matriz de probabilidade, risco e criticidade, para poderem ser licitadas, contratadas, dentro de um processo natural de toda a célula dentro de um município, para a gente ter obras seguras e obras todo dia, toda hora, para se fazer uma cidade viva, como todo o planeta. E aqui agora, contando que já aconteceu aqui no Morro do Cristo, o que pode ser feito agora para isso não acontecer mais, parar de acontecer, então, e voltar, né, a liberarem aqui, que está interditado, né? Então, o Morro do Cristo, para começar, realmente é um dos patrimônios mais lindos de Juiz de Fora. Além de ser um fenômeno geológico, geotécnico, que se a gente for falar em geologia e geotecnia, eu vou até te assustar. Isso aqui, o Morro do Cristo, é devido à formação de movimentos tectônicos e pirogenéticos ascensionais que vieram do pré-cambriano. O que é isso? Na separação da África com o continente que a gente vive, isso aqui tudo soergueu de uma vez só, que é a Serra do Mar. Isso aqui subiu como um magma que não virou um vulcão e solidificou e formou o Morro do Cristo. Isso tudo daqui era rocha. E a rocha, com a ação de chuva, vento, sol, intemperizou, isso que é maravilhoso. E a rocha vira solo, que permite essa vegetação exuberante, virar essa natureza que a gente vê de cima, tudo verde. Esse verde, que depois que virou solo, volta a ter o problema nessa encosta íngreme de começar a querer escorregar. Então, a sua pergunta agora sendo em fato, o que pode ser feito agora para preservar a parte histórica, o patrimônio lindo que é Juiz de Fora? Primeiro, obras de contenção óbvias. Aqui em cima, por exemplo, que escorregou já, surgindo as trincas de tração e já houve escorregamento, aqui em cima, para preservar o nosso Cristo,
e todo esse patrimônio que já existe de história, que quando cheguei aqui com 9 anos de idade, foi o primeiro local que eu vim visitar com a minha família, a coisa que me marca e me emociona, só não vou chorar aqui porque é muito triste, já tenho maturidade suficiente para isso. A primeira coisa que tem que fazer aqui, agora sem sombra de dúvida, é uma cortina atirantada robusta, para nunca mais escorregar o remanescente do que sobra e garantir segurança para os turistas que vêm visitar a cidade. E como é que funciona essa cortina? A cortina atirantada ela vai simplesmente a uma estrutura de concreto armado ativa, onde ela tem os tirantes, que praticamente são estruturas de aço com cargas de trabalho que podem variar desde 35 toneladas até 120 toneladas, dependendo do espaçamento e da estrutura que a sondagem vai demonstrar aqui, a estrutura de onde ele vai ser ancorado no solo ou na rocha, de preferência, onde ele funciona como um elástico que você puxa ele no trecho ancorado, ele não se deforma, onde ele devolve a carga de tração, segurando o remanescente que não escorregou, garantindo uma segurança de pelo menos mais 70 a 100 anos aqui, sem ter que fazer manutenção. Mas como tudo é o que você me perguntou, obras de contenção merecem também estarem a manutenção preventiva ou corretiva delas. Aí você garante a proteção aqui de cima e depois, fora essa proteção, a gente ainda tem um problema que o Morro do Cristo é uma estrutura circular muito bonita que circunda toda a cidade, porque você veja que ele tem bairros à esquerda, bairros do centro da cidade, bairros laterais que merecem todo o cuidado. Aí nós temos ainda que nos preocupar com a degradação da rocha lateral, que ainda tem o risco de blocos soltos se soltarem ou o restante da chuva acontecer o mesmo fenômeno e criarem lágrimas laterais que podem acontecer novamente daqui 10, 20, 30 anos ou amanhã outro fenômeno igual a esse. Então a gente tem que ter nós engenheiros geotécnicos ou geólogos que vamos fazer um mapeamento geológico, geotécnico com uma perfeição incrível, somado à nova instrumentação que existe de georradares, mapeamentos, monitoramentos, estruturas que vão começar a poder mapear e criar uma condição da gente ou eliminar o problema, que é desmontar blocos grandes que correm riscos, que é eliminar o problema, ou atirantar blocos ou criar vigas de contraforte para segurar os blocos, ou criar barreiras provisórias para caso um dia, ainda assim, a gente identificar potenciais massas que podem vir a descer, caso, mesmo elas protegidas, ou alguns pontos que a gente não consegue, mesmo no mapeamento, que é muito caro mapear tudo. É o que eu falei, são milhões de reais. Se a gente não conseguir mapear tudo, você pelo menos cria barreiras artificiais, que são barreiras dinâmicas, barreiras rígidas, barreiras dinâmicas. São várias estruturas, barreiras fixas no pé do talude, para servir de anteparo antes que os edifícios sirvam de anteparo. Que aí você evita que as edificações sirvam de anteparo e possa minimizar os riscos de incidentes nas comunidades, preservando vidas e minimizando os riscos. Então você pode criar estruturas como barreiras dinâmicas ou enrijecer essa rocha que está se apodrecendo pela ação do intemperismo através de outras obras de contenções, que são solo grampeado verde com inserção de barreiras de resistência, de alta resistência, para enrijecer não só a estrutura desse solo podre com inserção de barras de aço, que é o solo grampeado verde, com essa denotação de voltar a vegetação e enrijecer a rocha, ou até mesmo uma solução mais robusta, que é o solo grampeado, seguido da aplicação de concreto projetado, ou soluções mistas dessas soluções que eu te falei, que é a cortina atirantada, são barreiras dinâmicas e soluções de solo grampeado verde, ou até mesmo barreiras lá no pé, que são barreiras robustas, com estacas metálicas misturadas com barreiras tipo gabiões,
que você enrijeça o pé para, se cair ainda, se algum bloco, ficarem retidas naquele colchão e não chegar ao centro da cidade, não chegar às edificações. Então, isso tudo vem a somar com a nossa ideia de proteção da cidade. E, para isso, a gente tem que ter compromisso, técnica e a ideia de querer fazer. Vontade técnica, vontade política, domínio de abraçar a cidade e todo mundo querer o bem da nossa querida Juiz de Fora. Nossa, muito bom. Então, para sintetizar, para reabrir agora o Morro do Cristo, é necessário uma obra de como é que fala? Uma obra de contenção. Uma obra de contenção, que no caso seria... No caso agora, na minha única concepção pessoal, realmente uma obra emergencial, que seria uma cortina atirantada aqui na crista do talude, e logo abaixo da cortina atirantada, para enrijecer todo o maciço, ou um solo grampeado verde, bem robusto, já para dar uma proteção logo abaixo, e abaixo desse solo grampeado, uma barreira dinâmica, aqui não só nessa lágrima principal, como um estudo que já está sendo feito, pelo que eu acompanho pela imprensa, inclusive por uma querida colega minha, que é a professora Ana Laura Nunes, e, se não me engano, eu vim disso também de outro colega meu, que é o Ogura, que eu não sei se estão trabalhando juntos, ou pelo menos estão dando apoio, que, como eu faço questão de dar apoio, porque eu tenho muitos amigos na cidade, poucos inimigos, mas a gente quer, como fala, colaborar, independente de qualquer coisa, com a sociedade, pensando no bem comum. Porque, afinal de contas, a minha família está morando aqui embaixo também, os meus amigos, e, como eu disse, esse tipo de problema não afeta qualquer pessoa, afeta desde as pessoas mais simples, aos meus amigos que também são engenheiros, às pessoas da sociedade, aos jornalistas, aos advogados, aos engenheiros, a toda a sociedade. E tudo que a gente pensa olha o transtorno realmente que causa o desconforto de uma situação dessas para minha família, para os meus amigos e para a própria sociedade, para o próprio fluxo de veículos, para a dificuldade do trânsito. Você vê que até eu, para subir aqui hoje, eu tive que te ligar para perguntar, mas como é que eu subo aí? Já abriu a pista? Está aberto? Como é que está o... Isso é que eu te falo, a vontade de querer ajudar, a vontade de querer fazer e a vontade de realmente tornar Juiz de Fora a melhor cidade de Minas Gerais. Nossa, muito bom. Show. Acho que a gente fechou.